Oi, aqui é o professor e engenheiro Vinícius dos Reis e nessa aula a gente vai aprender como funciona um filtro de piscina, beleza? Então a gente vai ver o funcionamento interno de um filtro de piscina, das 6 funções que ele pode desempenhar e mais importante do que isso, a gente vai aprender a quando utilizar cada uma das funções. Então vamos começar. Então vamos começar aí entendendo, né? Vamos fazer um nivelamento aí para quem não sabe exatamente o que é a filtração em piscinas, vamos entender agora um pouquinho melhor. Filtração é o método físico de remoção dos sólidos em suspensão, beleza? Então assim como a gente faz para filtrar um café, um suco de laranja, né? É através da filtração que a gente vai conseguir remover os sólidos, né, da água. Consiste na passagem da água através de um meio poroso que retém as partículas de sujeira com dimensões superiores à dos poros e espaços entre as mídias. Então aqui é importante a gente parar um pouquinho para pensar, né? Nenhum filtro de piscina é 100% eficiente, né? Então ele só vai conseguir remover aquelas sujidades, né? Aquelas partículas sólidas que tiverem um tamanho superior, né, ao tamanho dos poros, né? O que é os poros? Se o material é poroso, né? Por exemplo, a zeólita, ela não é maciça, né? O grão de zeólita, ele tem buraquinhos, né? Ele tem poros por onde a água passa, ok? Um filtro de poliéster, como a gente vai ver também, que é um tecido, a gente também vai filtrar a água por esse tecido, assim como fosse num filtro de café, e só vai ficar retido a sujeira que for maior do que aqueles poros. Mas também, como é o caso do filtro de areia, ele não tem poros, né? O que ele tem é espaços entre as mídias. Entre cada grão de areia tem um espacinho. E é entre esse espacinho que a água vai passar e ali a sujeira vai ficar aprisionada. Tá ok? A presença de impurezas na água implica em menor capacidade de sanitização e maior chance de transmissão de doenças, tá? Então aqui está a importância da gente ter uma boa filtração em piscinas, né? Porque a presença de impurezas na água, né? Por mais que sejam partículas inofensivas para a gente, partículas inorgânicas, né? Que não teria nenhum problema, mas ela dificulta a sanitização da água, né? Porque o cloro vai acabar sendo consumido para eliminar, para oxidar essas impurezas. E aí tem a chance de algum patógeno, né? Algum organismo causador de doenças, um micro-organismo como uma bactéria, um vírus. Como o cloro foi consumido para oxidar essas impurezas, pode ser que sobre, né? Que falte cloro para combater aquilo que ele deveria realmente combater, né, que são os organismos patogênicos e as algas. Então, quanto mais impureza, maior é a chance de transmissão de doenças em uma piscina. Por isso a importância da gente manter uma piscina sempre 100% cristalina. A alta transparência na água reduz o risco de afogamento. Então, mais um motivo aí para a gente manter a água de piscina 100% transparente é porque, ainda mais em piscinas de uso coletivo, piscinas que são muito utilizadas por crianças, que tem muita gente utilizando a piscina ao mesmo tempo, né? Se a gente tem guarda-vidas fazendo ali o cuidado dos banhistas, ou mesmo os pais que cuidam das crianças pequenas que estão nadando, quanto mais transparente a água for, menor é a chance de afogamento, porque a pessoa que está cuidando daquela criança ou de uma outra pessoa que não sabe nadar vai conseguir fazer uma vigia melhor e é bem mais difícil então de se afogar, tá? Quanto mais turva a água, maior é a chance de afogamento. Então vamos lá, né? Para quem ainda nunca viu um filtro de piscina, é assim, né? Geralmente é assim, né? Nem sempre. Isso aqui é um filtro pressurizado, né? De alta vazão. Por que pressurizado? Porque ele funciona a pressões maiores do que a pressão atmosférica, tá? E de alta vazão, porque um grande volume de água vai passar por ele
por minuto, né, ou por hora, por alguma unidade de tempo que a gente utilizar, beleza? Então a parte de cima, né, essa parte preta aqui, ó, é a válvula multivias, tá? A gente em seguida vai entender aí cada uma dessas peças aqui, pelo menos as principais, tá? Essa aqui é a válvula multivias, então é aonde a gente vai mudar a função do filtro. Quando a gente quiser filtrar ou limpar a sujeira que está acumulada no tanque, né, que é essa parte aqui de baixo, a gente vai alterar a posição dessa alavanca aqui para mudar a função do filtro, beleza? Então um filtro pressurizado de piscinas, né, um filtro de alta vazão, em geral, a gente vai ter essas duas partes, tá? A válvula e o tanque. Pois bem, agora a gente chegou deu um zoom aqui, né, numa válvula seletora ou uma válvula multivias, como preferir chamar, pode ser chamado. Então a primeira parte aqui de cima aqui é a alavanca, né? Tudo isso é a válvula multivias, mas a gente pode separar em peças menores e é importante a gente saber que tem essas peças para se um dia a gente for fazer a manutenção, a gente pode trocar só aquela peça que tiver com problema, tá? Então a parte de cima aqui é a alavanca, essa metade de cima, tá? Tu pode ver que a válvula é dividida na metade, então a metade de cima é chamada de cabeça da válvula e a parte de baixo é chamada de corpo da válvula. Tá, ok? Aqui embaixo é o cesto difusor, tá? A gente vai ver essa parte aqui do cesto difusor já fica dentro do tanque, tá? Aqui é onde tem esses parafusos, esses buraquinhos aqui, que estão aqui, ó, são aonde a gente vai fixar os parafusos no tanque, né? E embaixo aqui tem uma borracha, não está aparecendo aqui, mas tem uma borracha que vai fazer a vedação entre a válvula multivias e o tanque. Já o cesto difusor, que é essa parte de baixo aqui, ó, ele já fica dentro do tanque. E qual que é a função dele? A função dele é funcionar mais ou menos como um chuveiro, tá? A água que vem pela válvula multivias, ela vai vir por aqui, né? Então, deixa só eu pegar a caneta aqui. Tá. Então, ela vem por dentro da válvula e ela chega aqui. Quando ela chega nessa parte, ela esguicha por esses furinhos aqui, ó, né, caindo na areia, ou seja, a água vai ser espalhada, né, justamente para a água não cair toda ela no mesmo ponto da areia, porque se ela cair todo no mesmo ponto da areia ou da outra mídia filtrante, né, na aula seguinte a gente vai ver, né, as diferentes mídias que a gente tem para filtrar uma piscina. Se ela caísse toda no mesmo ponto, ela poderia fazer um furo, né, um caminho nessa mídia, e aí ela não iria filtrar. Então aqui o cesto difusor tem a função de espalhar a água, né? Ele vai difundir, ele vai fazer um efeito de chuveiro na água que entra no tanque do filtro. Faltou aqui falar também do manômetro, né? O manômetro é esse reloginho aqui, que ele serve para medir a pressão do filtro. Então vamos ver aqui os componentes que ficam dentro do tanque, tá? Os principais pelo menos, né? Aqui dentro, ó, vai ter um tubo, esse tubo aqui, ó, que é o tubo de interligação, tá? Então esse tubo, ele vai estar aqui dentro e aqui vai estar as crepinas, tá ok? E no meio tem o distribuidor, tá? Então aqui tem o distribuidor e tem as crepinas. Beleza? Tem várias crepinas lá no fundo. Para que servem as crepinas? As crepinas elas servem para a água passar, mas a areia ou a outra mídia que for utilizada não passar. Tá? Quando a gente for ver agora nos próximos slides as funções do filtro, a gente vai entender, né, que a areia ela está mais ou menos aqui nessa altura, beleza? Na verdade um pouco mais embaixo, deixa eu corrigir, deixa eu apagar aqui. Ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar embaixo desse plug, tá? Esse plug aqui, ele serve justamente para a gente adicionar a areia no filtro, né? Nem todos os filtros têm esse plugzinho, mas quando tem, a gente vai adicionar a areia por ele, tá ok? E a gente vai tirar a areia pelo plug de baixo. Isso aí facilita bastante a troca de areia de filtro.
tá? Aqueles que têm esses dois plugs, a troca da areia acaba sendo mais fácil. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Agora vamos ver então as funções do filtro pressurizado de alta vazão. A primeira função que a gente vai ver é a mais importante de todas, que é a função filtrar, tá ok? Então aqui a gente tem uma piscina, né? Que a gente tem uma piscininha aí de exemplo, uma piscina simplificada. O importante é a gente entender aqui, ó, a água está sendo succionada pelo ralo de fundo, beleza? O registro do ralo de fundo está aberto, ela passa pelo registro, passa pelo pré-filtro, é impulsionada pelo rotor, né? O rotor ele faz o recalque, aí ela entra na tubulação intermediária, passa pela cabeça do filtro, da válvula, passa pelo corpo, aí ela chega no difusor, né? A gente acabou de ver ali o difusor ele espalha essa água, tá? Então ele está espalhando a água em vários pontos aqui da areia do filtro. Então a água ela vai atingir a areia que está aqui de cima para baixo, tá? Na função filtrar. Então ela vai ser obrigada, né, por uma diferença de pressão, a pressão em cima, ela dentro aqui do tanque, ela está menor do que aqui nesse tubo de interligação. Então o caminho natural da água vai ser ir para procurar a pressão menor. Então ela vai ser obrigada a passar pela areia, vai chegar lá nas crepinas, né, lá embaixo, ou pé de galinha, como o pessoal chama no popular, e a água consegue passar pelas ranhuras que tem nas crepinas. A areia não consegue, tá? Porque são umas ranhuras bem pequenas. Ela entrando nas crepinas, ela sobe, tá? Aí ela sobe pelo tubo de interligação, e como a válvula, né, a manopla aqui, ó, tá na função filtrar, então a água vai ser direcionada de volta para a piscina, tá? Ela vai ser direcionada para a tubulação de retorno, beleza? Então essa aí é a função filtrar. A gente tem que memorizar que na função filtrar a água ela atinge a areia de cima para baixo, tá ok? Isso é importante. Então a maior parte da sujeira vai acabar ficando acumulada na parte de cima aqui da areia, né? E menos sujeira vai ficar acumulada na parte de baixo, né? Porque a areia ela fica compactada, né? Ela dificulta bastante a passagem da água, assim como da sujeira. Então a sujeira vai ficando retida na parte superior, beleza? Então essa aqui é a função filtrar. Vamos para a próxima. A próxima é a função retrolavar, né? A função filtrar, acho que todo mundo sabe, é a principal função de um filtro, é aquela função que o filtro vai ficar ligado mais tempo, né? Sempre que a gente quiser limpar a água da piscina, a gente vai deixar ela na função filtrar. Como o filtro fica filtrando, não é mesmo? Ele fica acumulando sujeira no seu interior, uma hora a gente vai precisar remover aquela sujeira, tá? Em geral, né, piscinas residenciais, a gente vai ter que lavar uma vez por semana, tá? É um tempo assim médio, mas é claro que uma piscina muito utilizada durante o verão, que ela tem um uso muito intenso, a gente vai ter que retrolavar ela mais seguido. Durante o inverno, que quase ninguém usa, vai retrolavar menos vezes, tá? Mas no geral, assim, uma piscina com um uso intermediário, a gente acaba retrolavando ela uma vez por semana com a mídia areia, tá? Com um filtro de areia. A gente vai ver na próxima aula que tem outras mídias que a gente consegue economizar a água porque elas exigem menos retrolavagens. Então vamos lá, aqui é a função lavar. De novo, a água ela entra pela tubulação de ralo de fundo, né? É recalcada e chega no filtro, beleza? Qual que é a diferença? A diferença é que no retrolavar, ó, a água ela entrou pelo tubo de interligação e saiu pelas crepinas. Olha, ela está fazendo justamente o caminho contrário da função filtrar. O que vai acontecer? A areia vai acabar se mexendo e aquela sujeira que estava presa na camada superior da areia vai acabar se soltando dessa areia, né? Vai ser expulsa da areia, e como ela está na função
lavar ou retrolavar, eu sou obrigado a deixar o registro de esgoto aberto, o registro de retorno fechado, e aí então toda a vazão vai ser direcionada para a tubulação de esgoto, tá? Manopla na função então retrolavar ou lavar, eu vou conseguir limpar a sujeira acumulada dentro do filtro. É importante a gente saber também, né, quando que a gente vai retrolavar o filtro, tá? Então a gente vai se basear principalmente pelo manômetro, tá? Que é aquele reloginho que eu falei para vocês. Quando ele atingir, tá? Cada filtro ele tem uma pressão, né, que ele vai trabalhar, tá? Apesar que todos eles são muito parecidos, mas é bom a gente sempre se atentar a olhar o manual antes de utilizar ele, beleza? Então vai ter alguns filtros, como esse aqui, por exemplo, da marca Dancor, né, que ele deve ser utilizado nos filtros da mesma marca. Quando a pressão interna chegar lá em 10 MCA, né, 10 metros de coluna d'água, tá na hora de retrolavar. Pode ver que ele até coloca aqui, ó, numa corzinha vermelha, tá? Então, quando a pressão interna do filtro, né, esse ponteirinho, ele vai bater aqui, ó. Quando ele começar a chegar aqui no 10 MCA, tá na hora de retrolavar, beleza? Não dá para deixar ele subir muito mais que isso, porque pode romper o filtro e causar um acidente. Ou, se não causar um acidente, né, que em casos mais graves, isso aqui também já mostra a saturação do meio filtrante. Quando ele está saturado, quer dizer que a sujeira já está em quantidade excessiva dentro do tanque do filtro, e o que vai acontecer? No mínimo, vai acontecer da sujeira começar a retornar para dentro da piscina, porque ela está passando pela areia, né? O filtro está sobrecarregado, ela vai passar pela areia e vai acabar sujando a piscina, tá ok? Então, a gente também pode ter filtros com manômetro, né? Ou seja, manômetros utilizando outras unidades, tá? Esse aqui está usando a unidade 1 kg força por centímetro quadrado e uma unidade que é usada nos Estados Unidos, né, que é a libra força por polegada quadrada, tá? Então, mesma coisa, ó, se a gente se basear pelas cores, quando ele chegar ali no amarelo, tá? Ele já vai estar com 1 kg força. Se a gente olha por cima, tá? Olhando aqui, ó, pode ver que aqui está marcado, ó, quilograma força por centímetro quadrado. Então, esses valores que estão por fora na marcação são os valores em quilograma força por centímetro quadrado. E os valores por dentro são os valores em libra força por polegada quadrada. O que é importante? É importante saber que quando ele atingir isso aqui, ó, que é 1 kg força por centímetro quadrado ou 14 libras força por polegada quadrado, quando chegar na corzinha amarela, né, mais fácil de memorizar, antes de chegar no vermelho, é a hora de retrolavar o filtro, tá? Tem outros filtros, como os da marca Jacuzzi, que tem 2 manômetros, tá? Um manômetro, ele fica na cabeça da válvula, né? Que é a pressão da tubulação, e outro manômetro, ele fica no corpo da válvula, que ele marca a pressão, então, interna do tanque. Pela diferença deles, quando marcar a diferença, a gente tem que diminuir um pelo outro. Quando marcar mais do que 10 libras força por polegada quadrada ou mais do que 0,7 kg força por centímetro quadrado, já é a hora de retrolavar. Então, os filtros da marca Jacuzzi, eles têm esse benefício aí, né? Acaba sendo mais preciso, porque fazendo esse cálculozinho, a gente desconta a pressão da tubulação, né? A gente quer saber só o quanto que o filtro ele aumentou de pressão. E assim, com 2 manômetros, a gente consegue descontar, então, a pressão inicial, né? Aquela pressão da tubulação. Fica mais preciso para saber a hora que a gente precisa retrolavar o filtro. Beleza? Então, voltando, né? A gente já acabou a função retrolavar ou filtrar. Agora, depois que a gente retrolava o filtro, né? A gente vai ter que pré-filtrar ou enxaguar, tá? Vamos com calma aqui. Tá? O filtro de piscina ele vai ficar muito mais tempo na função filtrar. Tá? Em piscinas residenciais, a ABNT pede 8 horas por dia dele filtrando. Então ele vai ficar, né, 8 horas por dia na função filtrar.
durante uma semana, vamos supor, chegou a hora de retrolavar. A gente desliga a bomba, coloca ele na função retrolavar, né, que é essa anterior aqui. Para quê? Para expulsar a sujeira. Então a sujeira vai ser expulsa lá para o esgoto, beleza? Então ficou filtrando uma semana, a gente para a bomba, desliga, muda a válvula de posição, coloca no retrolavar e expulsa a sujeira, tá? A maior parte da sujeira já foi expulsa, tá? Mas antes da gente voltar para a função filtrar, é legal a gente colocar o filtro na função pré-filtrar ou enxaguar, depende da marca, ou vai estar escrito aqui em cima, aqui na cabeça da válvula, aqui onde tem esse escritinho pequenininho aqui, ó. Ou vai estar escrito pré-filtrar, ou vai estar escrito enxaguar, depende da marca do filtro, tá? Então, depois que a gente retrolavou, né, retrolavou por quanto tempo? Em média, aí, uns 2, 3 minutos, a gente vai pré-filtrar ou enxaguar por durante uns 30 segundos, tá? E o que nessa função, como é que é o funcionamento, tá? Tudo começa igual, a água chega na válvula e ele vai fazer, ó, o mesmo caminho, a água vai fazer o mesmo caminho da função filtrar, ou seja, a água atinge a areia de cima para baixo, beleza? Então aquela sujeira que ficou aqui solta, né, que depois que a gente retrolavou pode ter ficado um pouco de sujeira solta, a gente joga ela de volta para a areia segura ela novamente, só que essa primeira água, a água da função enxaguar, a gente joga para o esgoto, entendeu? Então o filtro faz a mesma função da função filtrar, só que em vez de retornar a água para a piscina, ele joga a água para o esgoto. Então, o registro tem que estar aberto, registro de esgoto, e o registro de retorno tem que estar fechado, tá? Ok? Então, uns 30 segundos na função pré-filtrar já é o suficiente. A função drenar, né? Aqui a água está sendo succionada, no nosso exemplo, pela tubulação de ralo de fundo, mas, né, a gente utilizaria a função drenar puxando a água pelo ralo de fundo se a gente quisesse esgotar a piscina, tá? Normalmente vai ter lá em algum lugar um bocal de aspiração, né, com uma outra tubulação e vai ter um registro, tá? Um registro do bocal de aspiração. Esse registro a gente vai abrir ele quando a gente quiser engatar a mangueira para aspirar o fundo. Vamos supor que a gente decantou e tem bastante sujeira acumulada no fundo, tá? Então, essa é a principal função do drenar, é aspirar a sujeira acumulada no fundo, né, pelo bocal de aspiração, com a mangueira conectada nele. Só que como é muita sujeira, né, a decantação, geralmente, quando a piscina está suja, acumula bastante sujeira e é uma poeira fina. Se a gente tentar filtrar, o que pode acontecer? A sujeira ela pode conseguir passar pela areia, ela passa, chega na crepina e volta para dentro da água, porque a areia não foi capaz de segurar a sujeira. Se isso estiver acontecendo, né, se a gente estiver aspirando a piscina e a sujeira tiver o retorno aqui, ó, estiver voltando uma água suja, o que a gente faz? A gente desliga a bomba, muda o filtro para a função drenar e aí abre o registro de esgoto, fecha o retorno, tá? O que essa função vai fazer? A água que chega na válvula multivias, ela nem vai na areia, ela já vai direto para o esgoto, tá? Ela não vai nem atingir a areia, ela não vai nem entrar no tanque, ela só vai passar aqui na cabeça da válvula, vai chegar no corpo da válvula e já vai ser direcionada para o esgoto, tá? Então essa aí é a função drenar. A função recircular, ela é muito utilizada quando a gente quer misturar os produtos químicos sem que os produtos químicos encostem, né, atinjam a areia, tá? Vamos supor que a gente quer decantar a piscina com sulfato de alumínio, beleza? Então a gente aplicou sulfato de alumínio na piscina para decantar a sujeira e a gente quer deixar ali a bomba funcionando por durante 1 hora só para homogeneizar, né,
a água com o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio ele é conhecido por empedrar a areia do filtro. Então a gente vai fazer o quê? Aplicamos o sulfato de alumínio e a barrilha, né, para elevar o pH também, e a gente vai deixar o filtro 1 hora, por exemplo, na função recircular. A água chega na cabeça da válvula, passa no corpo, ela já é direcionada para dentro da água, entendeu? Então, ela não, de novo, que nem a função drenar, ela não atingiu o tanque, ela não entrou no tanque, ela só passou pela válvula, tá? Mas diferente, né, o contrário do drenar é os registros. A gente vai deixar fechado o registro de esgoto e vai deixar aberto o registro de retorno, para poder recircular a água. Então chegamos na última função, né, a sexta e última, que é a função testar ou fechar. Tá? Muitos piscineiros nem sabem para que serve, proprietários de piscina têm piscinas há muitos anos e nunca usaram essa função. Tá? Então algumas marcas de filtro vai estar escrito testar, outras vai estar escrito fechar. Beleza? Então como é que funciona? Né? A água vai vir pela bomba e ela não passa da válvula. Tá? Ela não passa, a válvula está fechada. A válvula não manda a água nem para o esgoto, nem para dentro do tanque e nem retorna para a piscina, tá? Ela está simplesmente fechada a válvula. Por isso o nome fechar, beleza? Para que serve? Para que eu vou querer fechar a válvula? Bom, eu vou querer fechar a válvula para ver se a válvula está funcionando direitinho, tá? Quando eu coloco a válvula na função filtrar, por exemplo, o certo é a água só vir na tubulação de retorno, tá? E não ir para o esgoto, beleza? Mas a gente sabe que muitas vezes a válvula não está funcionando direitinho, né? Ela pode ter algum problema devido ao desgaste do tempo de uso, por isso que a gente coloca registros, né? Para garantir que mesmo com a válvula com algum problema, a gente garante que por exemplo, se a válvula está na função filtrar, eu não quero que a água vá para o esgoto, beleza? Então por isso que eu coloco os registros, como um backup. Mas se eu quiser testar, eu quero ver se a minha válvula está boa. Eu coloco ela na função fechar e eu observo tanto o esgoto quanto o retorno, não pode vir água, tá? Se ela está funcionando direitinho, quando eu coloquei a válvula na função fechar, não é para passar água nem para o esgoto, nem para o retorno. Então, eu ligo a bomba e durante alguns segundos ali eu observo se está indo água para as tubulações de retorno e de esgoto. Se não tiver, beleza, a válvula está funcionando corretamente, tá? Então, para isso que serve a função testar. Eu vou justamente testar se a válvula multivias está funcionando direitinho, tá boa. Eu também posso, né, por isso o nome fechar, simplesmente querer fechar, né, com a bomba desligada, né? Eu desliguei a bomba e eu vou abrir o pré-filtro para remover a sujeira que está acumulada aqui dentro, tá? Tem folhas, tem detritos, e eu vou remover. Como é que geralmente a gente faz, né, os piscineiros fazem? Eles fecham o registro de retorno para a água não entrar pela contramão, tá? A água não pode entrar pela contramão, com a bomba desligada ela entraria. E a gente também fecha as outras tubulações, por exemplo, a tubulação de ralo de fundo, tá? A gente tem que fechar as tubulações para a água não vir nem por um lado, nem por outro, beleza? Depois que a gente fechou, a gente consegue abrir aqui o pré-filtro e limpar ele. Qual que é o problema? Imagina que essa piscina não é uma piscina pequena, é uma piscina olímpica. E que essa tubulação aqui não é de 50 milímetros, é uma tubulação gigante, tá? Então os registros não vão nem ser de esfera, vão ser de gaveta, registros bem duros, difíceis de manipular, que o operador chega a levar 5 minutos para fechar o registro, né? Então vai perder muito tempo para conseguir limpar o pré-filtro. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar a manopla na função fechar e a gente não vai nem mexer no registro de retorno, a gente só vai fechar os registros de sucção, por exemplo, do ralo de fundo, tá? Fazendo isso, é um registro a menos para a gente fechar, né? A gente pode ter economizado aí uns 5 minutos e a gente pode então abrir o pré-filtro e fazer a limpeza.
Beleza, galera? Então, essa aí foi a nossa aula, né? A gente aprendeu aí o funcionamento de um filtro, né? A gente olhou o filtro por dentro, deu um raio-x aí, fez um raio-x no filtro para entender como é que a água circula por ele, né? E também a gente entendeu, aprendeu aí como é que qual é a função de cada posição da manopla, né? A manopla dos filtros a gente viu que geralmente tem 6 funções e a gente aprendeu então para que serve cada uma dessas funções. Legal? Então para quem ficou até o final da aula aí, para quem curtiu o conteúdo, não se esquece de apertar no botão gostei e se inscrever no canal. Beleza? Até a próxima aula. Tamo junto!